Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me recebe, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Mais uma vez, a palavra de Deus nos faz refletir sobre a autoridade e o risco da disputa de poderes que pode acontecer em qualquer lugar. Eram os discípulos de Jesus que estavam discutindo entre eles para saber quem seria o maior. É sempre bom, irmãos e irmãs, nós olharmos essas realidades que já aconteciam no início da igreja, na primeira comunidade, para que nós tenhamos a compreensão de que as dificuldades elas existiram desde sempre. As tentações, os problemas, elas acompanham a caminhada da igreja. Junto com as dificuldades, com as tentações, com os problemas, também tem a parte boa, que nós chamamos de graças, milagres, conversões. E nós devemos ter uma maturidade muito grande para não se fechar somente nos problemas, mas olhar para as coisas boas, porque faz parte da nossa caminhada. Acontece muito quando alguém muito próximo de nós parte dessa vida, nós dizemos aquela frase: vamos lembrar das coisas boas, vamos esquecer das coisas ruins, vamos esquecer os problemas. No que diz respeito à nossa caminhada na vida da igreja, deve acontecer a mesma coisa. Nós não devemos fixar o olhar nos problemas, nas dificuldades, porque senão nós não caminhamos. Nós precisamos olhar para frente com um olhar de esperança, olhar para Jesus Cristo e não para as dificuldades. Quem olha para as dificuldades deixa de olhar para o centro, que é Cristo. E o Senhor hoje dá uma lição muito importante para todos nós. Mais uma vez ele pega o exemplo das crianças, a simplicidade das crianças. As crianças que sabem conviver de maneira harmoniosa, tranquila, mesmo nas dificuldades maiores. As crianças que não se fecham em preconceitos, em situações de inveja, de conflito, mas que procuram sempre buscar algo que seja alegre, que seja feliz. Então, a simplicidade das crianças, a inocência das crianças, é o exemplo
que nosso Senhor apresenta para todos nós. Nós estamos sentindo cada vez mais próximo a festa do Círio de Nazaré. As peregrinações, algumas já chegaram ao término, outras já estão concluindo. A imagem peregrina que passa pelas ruas de Belém, e a gente percebe que a atmosfera do Círio já se estabeleceu. Mas mais do que a atmosfera do Círio, nós precisamos procurar a paz interior que somente Jesus pode nos dar. A oração desse domingo, do 26º domingo, exalta a grandeza de Deus na capacidade de perdoar e de ser misericordioso. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no amor, no perdão e na misericórdia. É a oração que nós escutamos ontem e que ouvimos hoje também, do 26º domingo. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia. E é um convite para nós. Aquilo que tira a paz, aquilo que tira a tranquilidade da alma, é a disputa de poder, é essa vontade de ver quem é que manda. Isso em tantas situações, não só no ambiente de trabalho, não só em um grupo de pessoas que seja, mas até mesmo dentro da família. Quem é que manda? Quem diz a última palavra e tal? Não é por aí. Aquilo que nós aprendemos com o Evangelho é que nós devemos nos preocupar um com o bem do outro. Jesus dá uma lição muito importante para João, que estava incomodado com alguém que fazia milagres em nome dele, em nome de Jesus. E Jesus então diz, cuidado. É como se ele, naquelas palavras, dissesse para João, cuidado. Você está se achando demais. Você está se achando tanto que já está começando até a proibir os outros de fazer o bem. É um cuidado que nós temos que ter, que de repente, na nossa maneira de se achar muito, a gente começa a proibir os outros de fazer o bem. Isso em qualquer lugar, em qualquer situação. Portanto, a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, ela é um estímulo muito grande para que nós possamos mudar as nossas atitudes. O Círio de Nazaré, para nós que estamos no Pará, é um momento especial de reflexão. Alguém perguntou outro dia para mim, o que é que o senhor imagina quando vê aquele povo na corda? Eu digo, eu vejo gratidão. Gratidão. Não é sacrifício. Quem está ali está por gratidão, agradecendo, dizendo obrigado por uma graça que alcançou. E gratidão é algo muito importante para cultivarmos no nosso coração em relação a Deus. Mas a gratidão ela é própria de quem é humilde. Quem não tem humildade não consegue ter gratidão por ninguém, nem por Deus. É preciso então que o Evangelho ele ultrapasse as barreiras da minha superfície, daquilo que está aqui, e penetre no mais profundo de mim para que eu possa compreender a importância de mudar de atitude, de procurar imitar o Pai misericordioso, de procurar ser grato por tudo aquilo que Ele faz por nós, de viver cada dia como um presente especial que Deus nos dá. Nessas visitas que nós fazemos com a imagem peregrina, não tem coisa mais tocante do que quando nós entramos nos hospitais. Tive a oportunidade duas vezes, de fazer a peregrinação em hospitais e naquele ambiente, naquele lugar, nós nos deparamos com a fragilidade humana, como nós somos frágeis. Eu não deixo de pensar, quando me deparo com aquela realidade, dizendo assim, meu Deus,
E quando for a minha vez de passar por isso? Se é que, né, a gente terá a ocasião até de passar por isso. Tem gente que nem passa. E aí fico imaginando como quando a gente entra numa UTI e nós percebemos aqueles seres humanos, pessoas iguais a nós, gente que levava uma vida como nós levamos, trabalhando, interagindo, conversando, discutindo, preocupando-se, aí de repente para tudo e se encontra naquele lugar onde as horas parece que não passam. E aí então a gente começa a pensar e a dar valor a tantas coisas que no corre-corre da vida nós deixamos de valorizar, como por exemplo, o estar juntos, a vivência em família, o poder vir na igreja, poder participar de um momento de celebração. São coisas que às vezes a gente faz até de maneira muito automática, muito mecânica, mas que não deveria ser assim. E muitas vezes a gente perde a grandeza do momento por causa disso. Nesse corre-corre da vida de hoje, tudo acontece de maneira muito mecânica, às vezes até o rezar é de maneira muito mecânica. Não deveria ser desse jeito, porque quem perde somos nós. Então a palavra de Deus, ela vem justamente fazer um apelo para que nós estejamos mais atentos, mais sensíveis, que nós tenhamos o coração aberto para acolher a palavra, essa palavra que faz a diferença na vida da gente. Nós estamos concluindo mais um mês da Bíblia. Ontem foi o dia da Bíblia. Nós estamos concluindo mais um mês de setembro. E seria muito oportuno nós realmente fazermos aquela pergunta muito pessoal: eu fiz algum progresso no meu relacionamento com a Bíblia durante esse ano, esse mês, de modo particular? A palavra de Deus, que é tão insistida, tão falada, ela está sendo por mim valorizada? O evangelho que eu escuto na proclamação aqui na missa, ele surte, ele faz algum efeito em mim? Ou faz só compor esse ritual que desde criança eu acompanho, mas que não me diz nada? Queridos irmãos e irmãs, procuremos realmente acolher a palavra de Deus. Não sejamos indiferentes. Não sejamos indiferentes com as ocasiões especiais que Deus nos dá. O Sírio, ele não é o que às vezes a gente quer imaginar como um período só de festejamento e tal, mas é um período de reflexão para todos nós. Para nós sacerdotes, que temos a responsabilidade de estar oficiando os momentos de oração, para a liturgia, que nos possibilita esse momento alegre de louvar a Deus, mas para cada um que participa, participando mesmo com plena consciência da importância desse momento. A missa como a oração mais perfeita, mais bonita, e a oração que faz com que eu possa realmente mudar a minha maneira de ser. Que a palavra de Deus, o exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá da simplicidade das crianças, o risco da disputa de poder que nós fomos advertidos hoje nesse Evangelho, nos faça realmente olhar para o mundo de uma maneira diferente. E que nós consigamos valorizar cada coisa, cada momento da nossa vida, dando para esse momento o valor que merece. Que Nossa Senhora interceda por nós e que nós possamos ser cada dia mais autênticos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.